Olá, bom dia. Eu sou a Thalita, sou psicóloga do SEMAI Ellen Keller e estou aqui hoje a convite da escola Padre Pedro Fus, muito feliz em participar desse sábado letivo, porque o sábado letivo é o encontro, é o momento do encontro entre a escola e a família, né? Diferente dos outros anos em que esse encontro era presencial, com atividades diferenciadas. Nesse momento a gente está tendo que se adaptar da maneira que dá, então nosso encontro virtual, né? Mas quero também que todo mundo saiba que pode, você vai assistir esse vídeo, depois se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu me coloco inteiramente à disposição. Estou lá no SEMAI Ellen Keller, a escola tem o telefone, tem muitas famílias que já conhecem bem, algumas já me conhecem, né? Tenho muita saudade das crianças que eu já conheço, então podem contar comigo, podem me procurar, podem procurar toda a equipe do SEMAI e a escola também, vocês já sabem, a escola está sempre aberta para receber cada um de vocês, né? Então hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre todo esse momento difícil, bem difícil que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia do coronavírus. Fico pensando sempre no ano passado, né? Em março do ano passado, quando nos foi dito, chegou lá um ofício para nós dizendo que teríamos 15 dias de afastamento das nossas atividades, que por 15 dias as crianças não iriam frequentar a escola. E aí muita gente se viu meio que desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer com a criança nesses 15 dias? Enfim, já se passaram mais de um ano e a gente está aqui tendo que lidar com toda essa crise, né? Com toda essa dificuldade de onde é que meu filho vai ficar, como é que eu vou fazer com o meu trabalho. Muita gente perdeu seus trabalhos, né? Muitas famílias tiveram perdas muito maiores, irreparáveis, né? E a gente tem que ter uma força tão grande, né? Não sei nem dizer, né? Pra gente continuar enfrentando tudo isso e bola pra frente, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões e o quanto a família nos fortalece, nos ampara, nos dá uma boa sustentação, né? E quando a família é parceira da escola, isso fica mais valoroso ainda, né? Bom, enfim, quem aqui que poderia dizer que está enfrentando bem tudo isso? Que não tive problema nenhum com a pandemia. Tá, o meu trabalho tá igual, não tive nenhuma perda, ninguém da minha família ficou doente, tá? Eu duvido que ninguém, por exemplo, não tenha tido em algum momento medo de ficar doente, medo de que seu filho, sua família fique doente, medo de perder o emprego, sei lá, né? É praticamente impossível alguém dizer que saiu dessa ileso ou está lidando 100% bem com tudo isso, né? Bem difícil. Enfim, acredito eu que ninguém esteja 100% bem, lidando bem com todas essas questões. E o medo é um sentimento que mexe com a gente, com o ser humano, de uma forma muito particular. O medo, ele acontece por quê? Porque é algo desconhecido que a gente tem que enfrentar e a gente não sabe como. E a nossa primeira reação ao medo é a raiva. Raiva porque você tem que sair da tua zona de conforto, né? Raiva porque você tá tendo que lidar com uma mudança. Então a raiva vai se expressar de que maneira? Por exemplo, nas relações familiares, com brigas, com discussões,
com conflitos, né? Ainda mais nesse momento em que a gente está muito mais junto da nossa família. Não dá para sair, não dá para ir para a escola, a criança não tem os amiguinhos para amparar, né? Então é muito um contando com o outro. E nesse um contar com o outro vão aparecer aí dificuldades de relacionamento. Vai dizer que você não viveu nada até agora, nenhuma dificuldade? Com certeza, né? Mas sabe que tem uma coisa interessante para falar, que a família saudável é a família barulhenta. Por quê? Porque é a família afetiva. Quando você tem afeto, você briga, você ama, você fala e tudo se resolve, né? A família barulhenta é a família saudável. Se a família é daquele tipo que, tá tudo bem, isso não é saudável não. Sabe por quê? Porque se tá tudo bem, não faz diferença. Eu tô sendo realmente indiferente. E se há indiferença, aí um problema grande se instala, né? Então, se a tua família é barulhenta, que bom, tá? É assim que tem que ser. Bom, enfim, o medo se manifesta através da raiva, a raiva através de brigas, de conflitos e os conflitos, principalmente nesse momento, nas relações familiares. E o que a gente faz com isso? A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Existe aí um ciclo vicioso que é o medo, raiva, conflito. Precisamos quebrar de algum jeito. É fácil? Não é fácil. É muito mais fácil a gente entrar nessa e reagir com mais raiva e um acabar querendo esgamar o outro, né? Não é fácil. Porém, a gente consegue. A gente dá um jeitinho, né? Com muito amor, com muito afeto, com muita paciência e com muita empatia. Isso é uma palavra que eu adoro e que eu sempre falo. A gente precisa ter empatia com todas as pessoas do nosso convívio, não importa a idade. Mas o meu filho tem 2 anos, o meu filho tem 15 anos, eu preciso ter empatia. O que é isso, ter empatia? Conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir pelo menos tentar entender o porquê que o outro está agindo dessa forma, né? Eu sei que às vezes não é fácil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, um exercício diário, né? De se colocar no lugar do outro. E a gente consegue isso a partir do diálogo. Já falei em outros momentos também, diálogo familiar não é eu, mãe, chegar pro meu filho e dar um sermão. Isso não é diálogo, né? Mas o diálogo é eu mesmo sendo mãe, figura de autoridade, conseguir falar o que eu preciso para essa criança, mas também ouvir o que ela tem para me dizer. Ouvir e acolher essa emoção, mesmo que seja a emoção de raiva. Mesmo que às vezes você precise dar um tempo e esperar a raiva passar, a explosão passar, para que depois você escute, né? Mas o ouvir, o escutar o outro é fundamental e faz uma diferença assim gritante em qualquer relação, né? Então pensa lá, se você estiver do lado de alguém que de repente tem lá uma explosão de raiva, calma, antes de reagir a isso com mais raiva e os dois acabarem tendo aí um conflito gigantesco, calma, respira, conta até 10, até 100, até 1000, respira e tenta entender o porquê dessa reação. Tenta, tá? Nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa tentar. Tá? E falar, ter esse diálogo, gente, é a melhor maneira que a gente tem de colocar a angústia para fora. E é isso que a gente precisa, né? Colocar
toda essa angústia para fora. E só vai conseguir se realmente tiver alguém que possa escutar, que possa acolher isso. Então, nós adultos conseguimos falar tranquilamente, nem sempre tão tranquilamente, mas enfim, conseguimos falar, expressar, principalmente quando tem alguém acolhedor nos ouvindo. Para a criança, isso é mais difícil, expressar verbalmente, né? Então, a gente precisa dar tempo para essa criança brincar. Esse brincar não é deixar a criança na frente do celular, ou na frente da televisão, ou jogando videogame, né? Claro que vai ter um momento disso? Vai ter um momento disso. E eu, como mãe, também quero que ele tenha esse momento, porque é o momento que eu posso gravar um vídeo para vocês, por exemplo, né? Vamos ser sinceros? É assim que funciona. Mas a gente precisa deixar a criança, estimular a criança a ter uma brincadeira criativa, né? Já que para ela é mais difícil colocar essa angústia em palavra, na brincadeira criativa do faz de conta, é muito mais fácil da gente se expressar, né? Quando a gente consegue fazer uma música, cantar uma música, que a letra fala dos nossos sentimentos, a gente se identifica com aquilo que a letra está falando, a gente canta, põe essa angústia para fora também, né? Então a música é muito importante, as artes são muito importantes. Quando a gente assiste um filme em família, por exemplo, é uma oportunidade da gente colocar a angústia para fora, da gente falar assim, olha, esse personagem é meio parecido com você não acha? E daí pensar e tal, ou simplesmente assistir, se emocionar, né? Conseguir expressar num choro, mesmo que seja pelo filme, mas tudo isso é uma maneira que facilita a expressão dessa angústia. Então a gente precisa fazer bom uso dos elementos que a gente tem à nossa disposição, as artes em geral, a música, a brincadeira criativa, como eu falei, né? E muito diálogo, tá? Sabe, a gente pensa assim, qual é a função da família? Qual que é a função, por exemplo, da gente procurar um parceiro para nossa vida, né? A gente pode ser feliz sozinho? Pode, com certeza. Eu posso ser feliz sozinha, você pode ser feliz sozinho, mas a gente tem uma necessidade de ter uma parceria de vida. E sabe por que isso é importante? Para que um possa dar suporte ao outro, para que um possa acolher também as angústias um do outro, né? Um casal precisa dar esse suporte um para o outro e juntos, pai e mãe, vão dar suporte aos filhos, suporte a essas angústias, né? Na família há um tripé de sustentação que é cuidado, afeto e limites. Então, quando a gente consegue unir essas três bases, a gente vai fortalecer muito a capacidade de resistência à frustração, por exemplo, né? Não basta só eu ser uma mãe, um pai afetuoso, afetivo, acolhedor. Eu preciso demonstrar meu cuidado, eu preciso impor meus limites, tá? Então, veja que tem sempre que procurar ter esse equilíbrio, né? Agora, eu posso ser só uma mãe que só dá limite, sem afeto. Eu posso estar sendo muito cuidadosa na minha imposição de limites. Eu dou limite porque eu me preocupo, mas sem afeto, vai ficar, como eu disse, é um tripé. Falta um pé, não vai dar, vai cair, né? Então, tem que haver aí um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, esses três pontos é que vão dar aí um desenvolvimento saudável para uma criança que se fortalece, uma criança que vai conseguir lidar bem com as adversidades da vida,
que vai entender o porquê que o pai e a mãe têm determinados cuidados, por que que o pai e a mãe impõem determinados limites e vão entender por quê? Porque existe afeto. Mesmo que a família seja aquela família que eu falei lá no início, bem barulhenta, ela é barulhenta porque ela tem afeto, porque ela tem cuidado, mas ela precisa ter limite, certo? E é isso que a gente deseja criar para os nossos filhos, filhos que sejam fortes, que estejam preparados para lidar com todas as adversidades da vida, né? E ainda mais se a gente for pensar nesse momento que a gente está vivendo, como é importante ter força, como é importante ter essa resistência diante das dificuldades, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, as crises, elas geram oportunidades. Quando que a gente teve tanto tempo, por exemplo, com os nossos filhos? Nossa, nunca, né? Isso às vezes assusta, às vezes dá uma felicidade imensa e também devemos acolher esses sentimentos, né? E aproveitar bem essas oportunidades de estar junto, de estar perto, para se conhecer melhor. Eu vejo, a escola vê muito isso, de famílias que agora, depois desse tempo todo aí de pandemia, sendo obrigada a conviver ali muito mais tempo com a criança, poxa, reconheceu talentos que podiam estar escondidos, reconheceu dificuldades também que só a escola percebia, né? Conheceu melhor o seu filho, a sua criança. E não pense que do outro lado não é diferente, não é. As crianças também estão conhecendo muito mais os seus pais, né? E aí, pensar que teu filho está te conhecendo muito mais te deixa feliz ou te deixa angustiado? Pensa nisso. Espero que te deixe feliz, porque a gente precisa passar isso para os nossos filhos, né? Esse sentimento bom de amparo, de se conhecer bem e confiar um no outro. Confiar que, independente do momento que eu esteja vivendo, independente do sentimento que eu estou sentindo, eu tenho a minha família, eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com o meu pai, eu posso contar com o meu irmão. Gente, isso é maravilhoso, né? Também tem outra coisa. Claro que em momentos de tantas dificuldades como esse que a gente está vivendo, nem sempre a gente consegue dar conta de resolver tudo isso, né? E a gente não é obrigado a dar conta. Ninguém dá conta de nada sozinho, assim. E eu queria contar para vocês, alguns já estão sabendo com certeza, que nós do SEMAI, as psicólogas, estão com um serviço de psicologia escolar, acolhendo as famílias e a comunidade escolar de uma forma geral, né? Professores, estudantes, enfim. Podem nos telefonar todos os dias lá no SEMAI, haverá sempre uma ou duas psicólogas à disposição para conversar, para acolher toda essa angústia que você pode estar sentindo, né? Que às vezes você precisa realmente de um terceiro, de uma terceira pessoa que esteja de fora da situação para te dar uma ajuda. Da mesma forma, eu sei que a escola está sempre à disposição. Então, se tua maior dificuldade nesse momento for as atividades escolares, meu filho está tendo muita dificuldade, não está conseguindo fazer, não hesite em procurar ajuda. Conversa com a pedagoga, com o pedagogo, com o diretor. Conversa, porque todos nós estamos à disposição de vocês, pai, mãe, estudante, para ajudar, né? Então, esse diálogo entre escola, família, SEMAI é muito importante e a gente deve fazer uso, sim,
e sempre, certo? Claro, às vezes você precisa de algum outro serviço. Busque o posto de saúde mais perto da sua casa. Também não deixe de pedir ajuda, tá? E não se esqueça de uma coisa muito importante, que às vezes essa ajuda que você precisa também pode estar aí do seu lado, né? Você pode e deve contar com a sua rede de apoio familiar, né? Então, essa seria a minha mensagem aí para vocês e que acho que não vale só para esse momento da pandemia, mas pensar em boas interações familiares, mesmo em outros contextos que não seja esse contexto pandêmico, né? Então, ter empatia, ter diálogo, o acolhimento, tentar compreender, acolher essas emoções, falar disso, botar a angústia para fora por meio de artes, por meio de música, de passeios familiares, de conversas, né? E procurar ajuda quando for necessário, né? Não precisa esperar para pedir ajuda. Ah, não, já passaram, não. Não, converse com alguém, tá? E a gente está sempre à disposição. Então, já combinei aí com a pedagoga Eliane que qualquer dúvida que surgir, vocês entrem em contato com a escola, entrem em contato comigo através do SEMAI, tá? E a gente vai aí sempre se ajudando, tá? Desejo um ótimo sábado para vocês, tudo de bom e um beijo muito grande em todas as crianças, tá certo? Um abraço para todos vocês.